Olá, Dorla Lima, aqui da Limas Treinamento e Capacitação. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um desafio na área de automação, um desafio que eu passei para os meus alunos do pós-médio, que é o curso técnico após os alunos terminarem o ensino médio. São aqueles alunos que já terminaram o ensino médio e querem se capacitar na área técnica. Então, passei um desafio para eles no nosso Clique 02, que é um CLP, um controlador lógico programável da WEG, onde eu pedi para eles construírem um sistema de intertravamento de um motor de indução trifásico, onde esse motor ele vai fazer alguns intervalos de tempo rodando, girando para o sentido horário, depois para o sentido anti-horário, e vai fazer efetivamente ciclo automático durante algumas repetições. A gente vai definir aqui nesse desafio e também dentro de uma faixa de tempo. Além disso, eu pedi também que eles colocassem no display do CLP a questão de o que está acontecendo no meu sistema agora. Está rodando para o sentido anti-horário? Está rodando para o sentido horário? E também acrescentassem, para visualmente nós vermos também de longe, uma lâmpada. Então, uma lâmpada que indicasse o sistema energizado, uma lâmpada que indicasse o sentido horário, uma lâmpada que indicasse o sentido anti-horário. Então, essa aula ela vai ser dividida basicamente em 4 partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a função relógio, que é essa aula que vocês estão assistindo agora. A segunda parte, a gente vai colocar a função contador, que é uma função que a gente precisa utilizar. Dentro dessas duas aulas, tanto da aula de relógio quanto da aula de contador, a gente também vai inserir a função memória, que é uma função que vocês precisam utilizar e vão usar de maneira eficiente dentro dessa nossa função memória. E isso é muito interessante para que a gente tenha mais elementos para resolver esse desafio, né? Além dessas duas funções, a gente tem a função IHM texto. Essa função IHM texto, ela fala especificamente daquilo que vai aparecer no meu display do CLP, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. E antes de começar a aula, eu peço que vocês cliquem no botão aqui, ó, inscreva-se no canal, porque isso facilita para que o YouTube coloque essa aula para mais pessoas, alcance mais pessoas e ajudem aqueles que querem efetivamente aprender mais sobre o Clique 02. Tudo bem? Então, vamos à nossa aula. Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa tela do nosso Clique 02. Esse é o diagrama de contato que a WEG disponibiliza para a gente fazer as nossas interações. Temos 2 barras de tarefas, essa aqui principal e essa secundária, onde eu posso acessar tanto pelo teclado quanto pelo nosso mouse. E o que eu vou fazer de primeiro? Primeiro eu vou fazer colocar uma entrada. Então eu vou apertar o I no teclado, vou selecionar o contato aberto e vou fazer essa entrada para acionar uma memória. Bom, o que é importante nesse ponto aqui a gente entender sobre memória? Então a memória ela vai capturar uma informação, ou seja, um input que eu dei a ela, para ela ficar carregada e a partir daí ela acionar outros dispositivos. Então, no nosso caso, eu quero que ela acione um relógio. Então eu vou deixar nessa configuração aqui mesmo, tá? Vou dar um OK. Vou colocar um contato de selo da memória aqui, somente para vocês entenderem esse princípio de funcionamento. Eu vou colocar ela para rodar e vou acionar o nosso botãozinho aqui, ó, I1. Legal? Tirei. Vocês percebam que o contato de selo segurou a memória. Então, ela vai funcionar com uma bobina, vai receber essa informação. E isso nos dá a possibilidade de termos, por exemplo, as nossas saídas livres. Porque nesse Clique 02, no modelo que a gente está usando de CLP, que é esse aqui, ó, CLW2 12HR12D, que é o modelo que a gente tem disponível para trabalhar, ele nos dá, por exemplo, 4 saídas no nosso CLP. Mas eu poderia, por exemplo, inserir um módulo para ter mais saídas. Mas não é o nosso caso aqui. As 4 saídas que a gente tem hoje é suficiente para a gente fazer essas interações. Lembrando que para esse desafio, a gente vai utilizar um CLP, 2 contadores, 3 botoeiras,
pulsativas, né? Que é o que a gente, mais uma vez, que a gente tem disponível. A gente vai usar um disjuntor para proteger todo o sistema com relé térmico, né? Junto do contator. E também um motor de indução trifásico, além de 3 lâmpadas para indicar sentido e energização. Então, sentido horário, anti-horário e energização também, tá bom? É claro que eu não é a ideia aqui, mas eu não vou colocar essa montagem, porque essa montagem a gente faz no laboratório, eu vou fazer só a simulação no programa, tá? Então, vou colocar aqui o M, que ele vai acionar para mim o meu relógio, e dentro desse relógio, o que é mais interessante vocês perceberem, que eu tenho alguns tipos de modo aqui nesse relógio. Então eu tenho o modo todo dia, né? Porque como o nome já diz, todo dia. Eu tenho o modo intervalo de tempo, que eu posso definir um intervalo de tempo num dia específico. Eu tenho o intervalo mensal e eu tenho a modo alteração de 30 segundos também, que é pouco utilizado, porque isso a gente pode usar, por exemplo, na função temporizador. É óbvio que eu posso definir o dia, que ele vai fazer esse intervalinho de 30 segundos, mas no nosso caso a gente vai utilizar o modo 1, que é o modo relevante para a gente nesse desafio. Aqui eu tenho o modo 0, que ele vai funcionar com uma bobina mesmo, tá? Bom, lembrando que a gente tem aulas aqui no canal sobre intertravamento, sobre temporizador e também sobre os princípios básicos aqui do CLP Click 02. É só vocês assistirem os vídeos anteriores que eles vão aparecer. E eu vou deixar aqui disponível, aqui em cima no nosso link, as aulas anteriores para que vocês possam assistir na sequência. Tá? Então, modo todo dia, aqui está a hora que eu estou gravando o vídeo, quer dizer, a hora da minha máquina. Então eu vou definir, conforme o desafio prevê. Ele prevê o funcionamento de 8 às 0 hora. Então é isso que a gente vai definir dentro do nosso programa, tá? Então a gente vai colocar esse horário aqui. Deixa eu voltar lá na tela. Legal. Então, voltando aqui, a gente vai definir esse horário. Então eu vou colocar de 8 à meia-noite, de domingo a domingo, tá? Vou dar um OK e vou colocar aqui um contato de R1, justamente para fazer a ligação de uma saída qualquer que eu queira. Então eu vou chamar de Q1, ok? Lembrando, eu posso, por exemplo, dar nomes, né? A cada contato desse. Eu posso colocar aqui, por exemplo, no relógio, botar faixa ou funcionamento. Ele vai ficar grande, né? Porque ele tem uma limitação de caractere. Então eu vou botar faixa, que é mais intuitivo, né? Então, ó, vou dar um OK aqui, ó. Vai aparecer escrito faixa aqui. Aqui, por exemplo, eu posso colocar bomba ou motor 1. Então depende do que você está partindo aí no teu sistema. Então você pode identificar isso dentro do teu sistema para poder te dar a noção do que você está fazendo, né? A ideia é a gente construir isso aos poucos e na última aula a gente acabar a montagem desse nosso programa, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar em modo simulação. Percebam que nada acontece. Ele tem aqui o horário atual, 10h14, e tem a faixa de horário que ele vai ficar em funcionamento. Para que ele funcione, eu preciso dar um input para ele, dar um sinal, ou seja, trocar ele da condição A para a condição B, ou seja, a condição on para a condição off ou da condição off para a condição on. E isso é importante aqui, eu vou fazer só um adendo aqui. Essa é a diferença básica entre o sistema digital e o analógico. O sistema digital, ele fala especificamente de 0 e 1, ou seja, é ou não é, sim ou não, verdadeiro ou falso. Isso é o sistema digital. O analógico, ele tem uma faixa, né? Ele tem uma faixa que a gente vai fazer a regulação, beleza? Então isso também é uma coisa importante para que vocês saibam dentro da automação e dentro da programação. Então eu vou dar um sinal aqui para ele, e percebam que ele já ligou o motor. E aí, só para efeito de exemplo, eu vou colocar um outro motor aqui, como saída, só que eu vou botar com um contato fechado, ok? Vou colocar aqui o R1 fechado, e vou colocar um motor 2, vou escrever aqui também, motor 2, para que a gente possa ter essa
visibilidade. Então, mesma coisa, eu vou botar em modo simulação. Lembrando que o modo simulação a gente já viu lá na primeira aula, então a gente consegue verificar isso. Então, ó, se ele está dentro da faixa de horário, e percebam o seguinte, por que esse motor aqui está ligado? Porque o meu relógio ele está desabilitado. Ele só vai habilitar quando eu apertar o I1. Apertei o I1, habilito o relógio, ou seja, eu estou dentro da faixa de funcionamento e o meu motor 1 está funcionando normalmente, porém o 2 ele está fechado. Por quê? Porque eu tenho um contato fechado de R1 aqui. Então significa dizer que quando eu energizo uma bobina, mesma lógica de sempre, os contatos que estão abertos se fecham e os que estão fechados, eles se abrem, tá? Então, essa aqui é a nossa aula de relógio, a função R, que é uma função muito utilizada dentro do nosso contexto de automação e também para facilitar a resolução desse desafio. Então, essa aula vai estar disponível para vocês. Em seguida, a gente vai colocar as outras aulas para vocês acompanharem paulatinamente. Beleza? Então, quero agradecer a vocês aqui pela atenção. A Limas Treinamento agradece a sua audiência. Eu, professor Dorla Lima, também fico muito feliz de poder entregar conteúdos a vocês. E a gente está chegando ali pertinho de 500 inscritos. Então, chama a galera de automação que vocês conhecem. Chama aqueles que precisam melhorar a mentalidade. Então, a gente também aqui no nosso canal fala sobre mentalidade, a gente fala sobre automação, a gente fala sobre Power BI. Então, a gente tem um curso gratuito de Power BI aqui também. Então, vocês podem acessar lá e indicar para aquelas pessoas, além do nosso curso pago de Power BI, dentro da plataforma Hotmart, que eu vou deixar o link aqui disponível para quem quer se aprofundar nessa área e aumentar o seu rendimento. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula do desafio Faça Você Mesmo e construa um programa de intertravamento com partida temporizada de um motor de indução trifásica. Forte abraço, tchau, tchau.